Você sabe como é o trabalho de um psiquiatra forense, como é realizado o trabalho de investigação e quando é solicitado? Nós vamos tirar as nossas dúvidas agora com o médico psiquiatra forense que veio justamente de São Paulo conversar com a gente. Ele se encontra aqui e vamos bater um papo, saber um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Nete Fiorentino. Sempre uma satisfação poder esclarecer a população. Se apresente para os nossos telespectadores, o seu trabalho aqui em Goiânia e em São Paulo, Por favor. Isso, meu nome é Eldio Lobo, eu sou médico psiquiatra forense e tenho atuação tanto em São Paulo, na clínica Vida Mental Serviços Médicos, como também atuo aqui em Goiânia, no Hospital Renascense. Bom, muitos se questionam, como funciona o trabalho de um psiquiatra forense e quem solicita, quando é solicitado e qual tipo de investigação também. A psiquiatria forense é uma subespecialidade médica que tem como objetivo facilitar esclarecimentos para a justiça quando se tem dúvida de uma pessoa que participou de uma ação criminosa, se ele tinha capacidade de entender o que estava fazendo, ou seja, se tinha capacidade de interpretação da realidade, e também uma outra capacidade que é a capacidade de determinação, ou seja, a capacidade de controle. Então, essencialmente, nós somos chamados a atuar quando uma das partes envolvidas no processo criminal nos convoca. Ou seja, pode ser desde o delegado, ao juiz, à promotoria e até os advogados de cada uma das partes de acusação e defesa. Para você que está chegando agora, estamos conversando com o médico psiquiatra forense, Dr. Eldio Lobo Ribeiro, que veio de São Paulo conversar com a gente, falar sobre a atuação do médico psiquiatra forense nas investigações, como é solicitado. Lembrando que tem sim uma confusão, doutor? Muitas vezes pensamos que o trabalho de vocês só é solicitado quando tem um crime de grande repercussão, na área criminal mesmo, mas vai muito além disso. Sim, a psiquiatria forense, então, ela atua para esclarecer questões para a justiça de dúvidas em relação à saúde ou doença mental e alguma das áreas do direito. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, nós esclarecemos de maneira muito contínua se um determinado adoecimento mental, como por exemplo, depressão, pânico, se ocorreu relacionado ou não ao exercício profissional. Na Justiça da Família, que também faz parte da civil, nós avaliamos, por exemplo, se o caso dito de alienação parental, que é quando um dos pais coloca o filho contra o outro pai ou mãe, então também atuamos para verificar se isso está acontecendo e que repercussão que adoecimento está causando no filho. Na Justiça Civil, nós participamos especialmente de processos de interdição, ou seja, avaliar se a pessoa tem uma determinada doença e se tem a doença, se atrapalha a capacidade dela de tomar decisões de compra, venda, doação. Nos casos de grande repercussão na mídia, em especial aqui em Goiás, nós podemos citar dois, que são muito, muito conhecidos. Justamente o do próprio, serial killer, conhecido mundialmente. O trabalho ali ele foi importante, de um psiquiatra forense para traçar o perfil daquela pessoa. Pelo que eu acompanhei, teve a participação, felizmente, da psiquiatria forense, tanto no antes, a partir das características dos crimes que estavam sendo cometidos, antes que detectasse quem era o autor, para ir produzindo um perfil psíquico comportamental desse indivíduo, como também durante o processo de instauração do inquérito policial, como também depois nas decisões judiciais. Então, esse é um caso que, felizmente, pelo que eu acompanhei à distância, teve a participação da psiquiatria forense no antes, no durante e na continuidade. No caso João de Deus, existe a participação de um médico psiquiatra acompanhando tudo, em especial as próprias vítimas, ou mesmo até o próprio João de Deus? Esse caso, até onde eu sei das informações, então a psiquiatria, o psiquiatra ou a psiquiatra forense pode atuar antes, durante ou depois. Até onde eu sei, teve uma participação de um médico psiquiatra forense muito respeitado, contratado pela defesa, nas seguintes circunstâncias. O senhor João de Deus estava, então, em cárcere e apresentando características de adoecimento mental importante. E a lei penal deixa muito claro que a pessoa que está adoecida e que não tem condições de ser tratada no ambiente
do cárcere que ela tem o direito de ir para o melhor local para receber tratamento. Então, do que eu acompanhei, ele teve a contratação de um psiquiatra forense, em que, representando a defesa, ele avaliou presencialmente o senhor João de Deus, detectou que havia um adoecimento mental deste senhor acusado e aí solicitou a internação em hospital geral, o que foi aceito. Aqui em Goiás, como está o trabalho do médico psiquiatra? Ainda nós temos em Goiás uma característica da psiquiatria forense atuando apenas, ou predominante, de modo oficial, ou seja, apenas quando convocado pela autoridade judicial, pelo delegado, pelo juiz, pelo promotor. Sendo que em outros estados tem uma participação mais ampla da psiquiatria forense, atuando também pelas partes. Então, o caso do senhor João de Deus é um exemplo onde teve a contratação do psiquiatra forense na função que nós chamamos de assistente técnico por parte do acusado, até então, dito réu. Lembrando que a psiquiatria forense é uma especialidade da psiquiatria, não é? A palavra psiquiatria forense, então, mantém a especialidade psiquiatria, que trata da prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças mentais, e forense, a palavra, apesar de muito óbvio, muitas pessoas não se lembram, forense derivado de fórum, ou seja, então a área de atuação da psiquiatria para contribuir com a justiça, avaliando a presença ou não de doença mental nas pessoas e o quanto isso repercute nas decisões judiciais. Dr. Reudi Lobo Ribeiro, médico, psiquiatra, forense. Para a gente finalizar esse bate-papo, dessas áreas que o senhor citou, criminal, civil, trabalhista, quais são as que mais necessitam do trabalho do psiquiatra forense? Sem sombra de dúvida, disparadamente a trabalhista. Nós tivemos... Olha, já achavam que era criminal. Não, é NET. Trabalhista. Então, na trabalhista existem as ondas de demandas, né? Então, durante muitos anos, na Justiça do Trabalho, ficou se discutindo as doenças osteoarticulares, chamadas DORT, doenças osteoarticulares relacionadas ao trabalho. Então, nós estamos agora vivendo uma onda das doenças mentais relacionadas ao trabalho. Então, é muito comum funcionários solicitarem à justiça a indenização, porque entendem que desencadearam doenças como depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool e outras em função do trabalho. Então, cabe a nós esclarecer para a justiça se esse adoecimento está ou não causado no todo ou em parte com o trabalho. Então, a Justiça Trabalhista é que mais demanda a psiquiatria forense disparadamente. Muito obrigada por sua participação. Seja sempre bem-vindo, doutor. Os meus agradecimentos, parabéns pelo seu programa. Um abraço também à doutora Darlene Liberato, advogada, grande amiga, ela que intercedeu a vinda do doutor Reudi Lobo Ribeiro, médico, psiquiatra, forense, aqui no JM News. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço.